Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo. O nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam, seja na política ou no cotidiano dos mineiros. E eu converso hoje com Natália Viana, diretora executiva e cofundadora da agência pública. Ela fala do mais recente lançamento, O Vazamento, até rimou, que conta a experiência dela junto à equipe do Wikileaks. Natália, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vinda ao Sem Protocolo. Obrigada a vocês por me convidarem. Natália, vamos falar rapidamente da sua história. Daquele começo, uma pergunta que todo jornalista tem que responder um dia. Por que jornalismo? O que te levou a isso? Porque jornalismo é uma excelente pergunta e cada vez mais, né? Não tinha ninguém livre na sua casa para te dar um puxão de orelha? Não vai fazer jornalismo, não. Não tinha. Eu, na verdade, fui fazer jornalismo por dois motivos, que talvez sejam os motivos errados, né? Eu fui fazer jornalismo porque eu gosto de escrever, sempre gostei muito de escrever, e porque eu sou muito curiosa. Então, eu nunca conheci nenhum jornalista até entrar na faculdade. Então, eu tinha uma ideia de jornalismo, uma ideia um pouco romântica. Aquela ideia daquele jornalista que sai pelo mundo, descobrindo coisas, conhecendo. É até meio neocolonialista, assim, a visão que todo mundo tem. Na verdade, essa é uma visão meio tradicional do que é o jornalista, né? Uma figura, um lobo solitário que sai pelo mundo, conhecendo grandes, né? Desvendando grandes casos de corrupção e tal, conhecendo lugares inóspitos e tal. Não é assim o jornalismo, a gente sabe. Só a curiosidade e saber escrever, gostar de escrever não basta, né? Não, mas é um bom começo no final. Pelo menos tem que ter isso, né? Pelo menos o mínimo. Tem que ter isso. E tem que ter muita curiosidade. Acho que até mais do que... Porque o jornalista que não é curioso, né? Que não gosta de fazer pergunta, que não tem essa vontade de né, questionar as pessoas, questionar os poderes, questionar os políticos, inclusive, aí não tem futuro. E era isso que te movia? Questionar? Eu acho que era mais entender do que questionar, até hoje. As instituições, o que está estabelecido... Eu acho que tem vários tipos de jornalista, né? A agência pública, que é uma agência que eu cofundei junto com outras jornalistas há 14 anos, é uma agência de jornalismo investigativo. Então, o que a gente faz é investigar ilegalidades, imoralidades, fazer denúncias, né? Investigar casos E a gente está no Brasil, né, Natália? Então, assunto não falta, né? Assunto não falta pra gente. Mas aí é uma questão de você investigar muito profundamente até você ter prova suficiente para você publicar uma denúncia. Para mim, importa entender o que aconteceu numa situação. Então, eu sou uma jornalista que o mais me move a entender uma situação do que confrontar. Eu não sou uma jornalista confrontativa. Agora, no jornalismo investigativo, tem muito jornalista confrontativo, que quer mais questionar, que quer mais colocar na parede, etc, etc. Natália, nós vamos falar agora um pouquinho do seu livro, O Vazamento, está aqui da Natália Viana. Foi lançado no ano passado, né, Natália? Foi no ano passado. E ele conta como que o Wikileaks, né, mudou o mundo, mas ele também não é só isso o livro, né? É um pouco ali também da sua história como jornalista, que você conta que... É muito boa essa história, eu sei que você conta ela em todo lugar, mas eu vou te pedir para contar como que você foi parar nessa história. Você estava lá no meio da Amazônia e recebe um telefonema... Aquela coisa meio secreta, né? Conta pra gente. Misterioso. E no final eu falei que a gente tem essa imagem de jornalista, mas parece um filme mesmo. Eu estava na Amazônia, eu tinha ido para a Amazônia porque eu queria morar na Amazônia para fazer investigações, reportagens sobre crime na Amazônia, né? Desmatamento ilegal, ameaças às comunidades e etc. Mas 2, 3 dias depois de eu chegar, eu recebi uma ligação era uma mulher inglesa falando: olha, Natália, a gente quer te convidar para um projeto, não posso dizer qual é a organização, mas se você aceitar, você vai ter contato com o maior número de documentos que qualquer jornalista já teve na história do jornalismo. Ela soube vender o peixe dela, né? Soube. E ela falou assim: não posso falar muita coisa porque meu telefone está grampeado, mas se você aceitar, você tem que estar em Londres daqui a 3 dias. Essa foi a ligação. Eu estava na beira do Rio Tapajós, é um rio maravilhoso, quem não conheceu, conheça. E aí eu decidi mergulhar nisso para ver o que era.
tinha uma suspeita, claro, na verdade mais que uma suspeita, que podia ser o Wikileaks, mas não tinha a menor ideia do que seria. O Wikileaks já tinha acontecido, né? As pessoas já tinham conhecimento do Wikileaks. Mas assim, tinha dentro da comunidade jornalística, porque naquele mesmo ano o Wikileaks já tinha vazado um documento muito importante, na verdade um vídeo que chama Collateral Murder, que era um vídeo que mostra soldados americanos do Iraque em um helicóptero assassinando jornalistas da Reuters. Sim, eu me lembro. Lembra disso? Tinha dado uma grande polêmica e a Reuters tinha tentado obter essa informação, esse vídeo, e nunca tinha conseguido, junto com o governo. O vídeo foi vazado e o Wikileaks publicou. Então, ele já era conhecido entre os jornalistas. Ele não tinha chegado no público em geral. Mas eu, por exemplo, já tinha, obviamente, acompanhado e ouvido falar deles. Entendi. E aí, por que você foi escolhida aqui dentre os jornalistas brasileiros para participar desse projeto? Eu acho que eles só conheciam a mim. Não é possível. Não é só por isso, né? Eu fui indicada por um grande amigo e confidente do Assange, que se chamava Gavin McFadden, que era um grande jornalista investigativo americano com quem eu já tinha trabalhado. Quando eu fui chamada, eu já tinha estudado em Londres, tinha feito meu mestrado lá em jornalismo, na verdade em jornalismo sonoro. E comecei a trabalhar com o Gavin, que tinha um centro de jornalismo investigativo lá, que foi, na verdade, a inspiração para a agência pública aqui anos depois. Então, eu já tinha trabalhado com ele, ele sabia que eu era uma boa jornalista, eu era boa de investigação. De você, né? Tudo, não sei o quanto ele sabia. Mas ele sabia que ele poderia confiar tinha que ser alguém confiável, né? Confiável, bom repórter, mas também que aguentasse o estresse. Porque eu acho que eles já sabiam que o chumbo ia ser grosso ali. A gente estava lidando com enfim, ainda é o maior império do planeta, o governo mais poderoso militarmente, em termos legais do planeta, e que já estava muito bravo que o Wikileaks tinha esses documentos e que estava publicando ao longo daquele ano. E no caso do grupo que você participou, foi para tratar do vazamento de correspondências diplomáticas, não é isso? Isso mesmo. Que inclusive envolviam o governo brasileiro. Exatamente, ou seja, o Julian Assange, ele tinha feito acordo com 4 jornais do norte global, digamos, né, que era Le Monde, Guardian, New York Times e The Spiegel e o País. E o Julian sabia que esses jornais, eles iam ter uma visão muito do norte global. Ele queria jornalistas do sul global para ajudá-lo a pensar a estratégia para outros países. E ele achava o Brasil importante. Então, ele estava procurando uma jornalista brasileira e aí aconteceu, o Gavin já me conhecia e ele já sabia que eu tinha uma trajetória já de investigar a influência americana. Eles eram 250 mil correspondências de embaixadas e eles tinham correspondências das embaixadas do mundo inteiro, durante uma década, que é de 2000 a 2010. O que significa? Você olhando esses documentos, você tinha uma perspectiva muito ampla de quais que eram as prioridades do governo americano em cada país, com quem que eles falavam, quem que eles tentavam cooptar, quais que eram os lobbies que aconteciam na embaixada, quais que eram os instrumentos de pressão. Então, você tem uma visão muito, muito, muito bem detalhada de quais que eram as prioridades do soft power americano, a gente diz, né? O poder americano transnacional. Eu não sabia o que ia encontrar ali, eu estava super curiosa. Eu acho que algumas das grandes revelações que, para mim, foram muito relevantes, por exemplo, a colaboração da nossa Polícia Federal com o FBI para prender terroristas de uma maneira disfarçada, porque naquela época ainda não tinha lei de antiterrorismo, só foi aprovada em 2016, é uma coisa que me chocou. Eu não sabia que era tão arraigado aí essa parceria, né? Tem uma outra coisa que eu achei muito interessante descobrir, que a gente descobriu também graças aos documentos do Wikileaks, que é o lobby pelo fim da lei do pré-sal. Que assim, as petroleiras americanas ficavam indo se encontrar com os embaixadores e falaram: vocês precisam nos ajudar a pressionar, porque a lei do pré-sal, quando foi aprovada inicialmente, exigia que a Petrobras tivesse em todos os grupos de concessão, e essa lei foi alterada depois do impeachment da Dilma, que era uma defensora da lei, né? Ô, Natália, e depois dessa repercussão toda, vocês enfrentaram alguma campanha para descredibilizar o que estava acontecendo? Olha, na verdade, assim, as ameaças e digamos, né, a tentativa de amedrontar, aconteceu enquanto eu estava ali ainda nessa mansão. Então, eu fui nessa mansão que chama Ellingham Hall, no norte da Inglaterra, e eu fiquei lá 10 dias até o dia da primeira publicação desses documentos. Pouco antes, a então secretária de Estado americana, Hillary Clinton,
falou para todos os jornais, não publiquem isso é propriedade do governo americano, vocês estão violando a lei. E já chamava o Julian Assange e o Wikileaks de terrorista. E eu ali, tadinha de mim, fazendo apenas jornalismo. Era uma situação muito tensa, muito tensa. E vamos explicar um pouquinho aqui para as pessoas quem é Julian Assange. É o fundador do Wikileaks, que é um desenvolvedor, né, programador, como que ele chegou a ter acesso a esses documentos? Como que ele construiu essa rede de informação? O Julian Assange, na verdade, ele criou uma tecnologia, que é uma tecnologia de um Dropbox, ou seja, uma caixa de envio segura, totalmente criptografada, que qualquer pessoa do mundo poderia vazar documentos sem ser identificada. Então, essa tecnologia do Wikileaks jamais foi rompida. O que a gente sabe de quem vazou não foi por causa de quebra dessa tecnologia. E aí ele começou a propagandear no mundo inteiro, assim, alô, se você trabalha num governo ou numa empresa que está cometendo algum crime, por favor, vaze pra gente que o seu sigilo será garantido. Foi o que aconteceu, né? Quem vazou foi um soldado, uma soldado, que é a Chelsea Manning, que era soldado no Iraque, que estava vendo os abusos que estavam acontecendo. A gente não pode esquecer que naquela época é a época da guerra do Iraque e do Afeganistão. Sim. Muitos abusos, muitas mortes de civis. E aí, Chelsea Manning vazou, atendendo a esse chamado do Assange. Entendi. E aí, por falar em abusos, né, você falou da guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, nos documentos tinha alguma coisa a respeito de americanos quererem trazer prisioneiros da base de Guantánamo para o Brasil, não é? Tinha, naquela época, né? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né? Os Estados Unidos tinham sequestrado suspeitos de terrorista em vários lugares do mundo, tinham levado para Guantánamo, que fica em Cuba, e o presidente Obama, que tinha sido recém-eleito, tinha prometido que ia fechar aquela prisão. Só que tem um problema grande, para onde ele vai colocar essas pessoas que foram acusadas de terroristas, mas que não foram condenadas. E aí eles passaram em vários governos aqui da América do Sul, para perguntar se eles não queriam, né, essas pessoas que, enfim, foram torturadas em Guantánamo, etc., para receber, e até oferecia dinheiro, oferecia vantagens e tal, mas o Brasil não aceitou. O fortalecimento do jornalismo online aqui no Brasil se deve, em alguma parte, em alguma medida, ao Wikileaks? A resposta é sim, mas ela é mais complexa, e é uma das coisas que... Por que eu quis escrever esse livro? Eu quis escrever esse livro porque a gente está num período em que as pessoas perderam um pouco a fé no jornalismo. E atacar jornalista começou a ser uma coisa corriqueira e normal. Os jornalistas começaram a ser vistos como pessoas burocráticas, que representam poderes e etc. E esse livro mostra que não. Que tem muitos jornalistas que suam aí o coco e trabalham diuturnamente para expor violações de direitos humanos e crimes e etc. Que o jornalismo é uma coisa positiva para a sociedade, né? Nós estamos do lado do bem. Mas o que representou esse vazamento foi um momento em que o jornalismo se renovou. Primeiro, ele deu foi uma enorme inspiração para jornalistas jovens, como nós éramos naquela época, para lançar novas iniciativas. Também para os próprios jornais mais tradicionais lançarem também canais de vazamento. Naquela época foi um furor. Os vazamentos eles viraram uma coisa tradicional já no jornalismo investigativo. Mas, por outro lado, ele também permitiu que as pessoas entendessem que elas poderiam influenciar na pauta jornalística. Então, ele também empoderou os cidadãos. Então, por isso que eu digo que é um marco muito importante no jornalismo. Ele mostrou que a digitalização ia deixar o processo jornalístico mais democrático, digamos. E a criação da agência pública também veio nesse rastro? Você percebeu que algumas coisas você deveria fazer por você mesmo, que não dava para esperar da grande imprensa? Como é que foi essa ideia da criação da pública? A Pública ela foi cofundada, né, por mim, pela Marina Amaral, em 2011. E vinha um pouco nessa onda, obviamente, do Wikileaks, mas também nessa onda de que, hoje em dia, basta você abrir um canal online, 2011, né, mais de 14 anos atrás, você abre um canal online e começa a publicar boa informação, você vai atrair um certo público. O primeiro site da Pública eu que fiz, eu baixei aí um template de WordPress, eu mesma que abri, e eu que durante um ano... fui a gestora, né? Eu que pus todas as matérias no ar e tudo. Isso era uma democratização que nunca tinha acontecido até então. E a gente acreditava... a gente sempre cobriu violações de direitos humanos, que era uma pauta que naquela época, no começo dos anos 2010, era muito pouco
coberta na imprensa tradicional. Então, assim, você vai ver temas que hoje são muito corriqueiros, como violência de gênero ou racismo, questões raciais, não eram pauta da imprensa tradicional, não eram. E aí a gente começou a publicar esse tipo de assunto e começou a ter muita repercussão, porque as pessoas queriam ler sobre isso. Então demonstrou, quer dizer, a existência da Pública também demonstrou que existia um apetite por histórias em relação a direitos humanos. A gente foi bastante pioneira, mas hoje em dia tem dezenas de organizações como a Pública que também cobrem essa pauta. Eu acho que o que isso demonstra é que há um reencontro entre o que as pessoas querem que se investigue e o jornalismo, por conta dessa nova onda do jornalismo digital. E esse jornalismo de fôlego, né, a grande reportagem, a reportagem investigativa, tem o seu público ainda, Natália? Porque a sensação que a gente tem é que as pessoas estão querendo tudo cada vez mais rápido, mastigado, manchetado. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a qualidade do jornalismo investigativo não depende do tamanho do texto. Claro, tem muita gente que gosta de escrever pra caramba. Eu sou uma delas, tá? Eu escrevo textos longuíssimos, meus livros são compridos. Eu não sou a pessoa que consegue ser enxuta. Não é isso. Na verdade, a qualidade da apuração. De fato, a gente vê que desde o começo da Pública para agora tem menos apetite para longas investigações, longos textos, no caso, né? Longas investigações. Agora, você tem que também explorar novos formatos. Então, por exemplo, hoje em dia, onde as pessoas estão mais consumindo longas investigações é no formato podcast. O formato podcast, hoje em dia, é onde tem saído as maiores investigações narrativas que a gente tem visto. Então, sei lá, o Tomás Chiaverini, da Rádio Escafandro, a Rádio Novelo, a própria Agência Pública, sim, acompanhe. Sim. Aí você tem, por exemplo, uma série de 6 episódios que é mais longa do que qualquer reportagem que você vai ler. Se for pegar aquele em texto, né, daria quase um livro. Dá quase um livro, 6 exatamente. episódios. Exatamente, dá um livro, dá 200 páginas. Então, e as pessoas estão consumindo isso, ou seja, não é que as pessoas estão cansadas de histórias ou de longas e aprofundadas investigações, é que talvez o formato longo no online não esteja funcionando mais. Agora as pessoas estão lendo meu livro. Mostra aí o vazamento. Que também é uma longa. Pode mostrar para essa. Que também é uma longa, no fundo é uma longa reportagem. É uma grande reportagem, né? Como que se financia, como que sobrevive uma agência como a Pública? A Pública, ela é uma organização sem fins de lucro, né? Uma associação civil de direito privado. Então, ela vive basicamente de doações. Então, podem ser doações que a gente chama de grants, de fundações nacionais e internacionais, ou doações de pessoas também. Então, a gente tem um grupo de leitores fiéis que pagam para a gente existir. São mais de 1.700 pessoas que todo mês vão lá e pagam para a gente existir. Aliás, se você quiser, vire aliado da agência pública. Mas, assim, a gente depende disso e a gente também depende de pensar novas maneiras, porque o jornalismo comercial, ele perdeu muito espaço, assim, aquela história de anúncio perdeu muito espaço, porque houve uma tomada do mercado de anúncios pelo oligopólio, principalmente o duopólio Google e Facebook. Sim. Então, há uma crise enorme no jornalismo. Então, faz parte do nosso trabalho, nós somos diretoras da agência pública, pensar maneiras de gerar receita. A gente está fazendo, por exemplo, um grande podcast investigativo em parceria com a Audible, que deve sair em breve, mas eu não posso revelar nada sobre ele. A Audible é a plataforma de livros, de e-books da Amazon, né? Exatamente. Tá bom. E deixa eu te perguntar, e com esse tipo de financiamento, isso blinda a Pública de conflitos de interesses ou vocês já se depararam com alguma situação que ficou complicada ali em relação a financiadores? Em relação a financiadores, não. A gente já entrou em situações complicadas em relação a políticos que a gente investigou. Então, por exemplo, a agência pública, nesse momento, tem uma reportagem que está censurada a pedido do Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara. Ainda está censurada? Ainda está censurada há mais de um ano. É uma reportagem que descreve uma situação de violência doméstica. Nós estamos proibidos de explicar o que é, inclusive. E nesse momento está no Supremo, sob voto de vista, uma censura prévia, uma coisa absolutamente que não coincide, né, com o Estado Democrático de Direito e com a liberdade de expressão, por conta de uma investigação que é uma investigação que a gente costuma fazer, né, que é sobre direitos das mulheres. É uma pauta que para a gente é muito importante, porque nós somos uma organização de jornalismo investigativo liderado por mulheres. E você acha que hoje se depende cada vez mais de trabalhos como o da Pública, do Escafandrista, para fazer esse jornalismo ou ainda tem espaço na grande imprensa? Eu acho que tem espaço na grande imprensa, mas o jornalismo investigativo ele funciona muito bem nesse modelo sem fins de lucro.
Ele funciona muito bem porque você pode ter organizações que são especialistas. Por exemplo, a Pública ela é especialista em direitos humanos. Então, você tem uma equipe que é de 42 pessoas, não é pequena e nem é muito grande, ou seja, não se compara com um conglomerado como, né, o Grupo Globo. Mas, se você olhar os jornais locais, a gente já é uma organização de médio para grande porte. Mas a gente conseguiu uma expertise que é investigar direitos humanos. Aí você tem organizações como o Joio e o Trigo, que investiga só a questão alimentícia, a Repórter Brasil, que investiga a cadeia de produção de vários gêneros, né? E aí você consegue, com uma estrutura muito enxuta e muito dinâmica, também fazer muita inovação. Então, esse tipo de organização consegue inovar muito. O que eu te falei de que a gente precisa buscar maneiras de receita. Isso a gente consegue fazer também por ser uma organização menor e mais enxuta. Hoje em dia, ficou mais difícil fazer jornalismo investigativo com toda a tecnologia que está à disposição, os interesses ainda estão censurando mais os jornalistas? Olha, eu acho que a gente tem vindo de uma derrocada aí democrática muito complicada. Não é que é mais difícil você fazer jornalismo, mas os jornalistas estão sendo muito atacados, as jornalistas principalmente. Então, você faz uma reportagem, digamos, denunciando um político, e aí você recebe ameaças online, você recebe ofensas Você já recebeu indignas. Ameaças, não. O pessoal da agência pública, sim, eu não pessoalmente, mas ofensas de baixo calão, assédio, ou seja, um grupo de pessoas vindo te assediar, isso aconteceu. E acontece também muito assédio judicial, né, Natália? A judicialização, né? Não gostou de uma coisa, vai lá e tenta encher a paciência do jornalista na justiça. Né? Exatamente, que é o que aconteceu com a gente no E a no pública caso não é grande para, às vezes, enfrentar determinados processos, né? Obviamente, às vezes, você é uma pessoa muito poderosa, ela tem advogados muito bem pagos, tem um monte de advogados que ficam, né, empurrando a causa e tal, mesmo se a causa não tiver razão. Então, eu acho que está mais difícil, sim, você fazer jornalismo investigativo. Eu também acho que é preciso... a gente precisa ainda voltar a convencer a sociedade de que esse tipo de trabalho é importante, é fundamental. E já chegou algum momento de ter que pensar 2 vezes antes de publicar alguma coisa ou não? Vamos embora? A gente tem uns processos bem complexos na hora de publicar, né? A gente tem revisão jurídica de tudo o que pode ser ofensivo, perigoso, pode enfrentar questionamento judicial. A gente tem um escritório de advogados que nos apoia nisso. A gente tem uma revisão pelo editor, a gente tem revisão também, revisão gramatical e tal, e a gente tem, assim, nunca aconteceu da gente ter que se refrear, mas já aconteceu da gente pensar a melhor estratégia de como publicar. Acho que um dos casos mais notórios que a gente investigou foi o caso, por exemplo, do Samuel Klein, que foi fundador das Casas Bahia. Quando a gente descobriu, e muito bem documentado, que o Samuel Klein tinha uma rede de exploração de crianças, de meninas de até 9 anos, que ele usava, inclusive, a sede das Casas Bahia para isso. A gente tem todos os documentos, a gente publicou isso. Para a gente, qual que é a melhor estratégia? Era a gente publicar junto com grandes veículos, era a gente fazer um grande estardalhaço, porque isso nos protege também, protege os nossos jornalistas e protegem também as vítimas. Mas naquele caso, por exemplo, a gente não conseguiu o respaldo da imprensa. É um grande anunciante, né? Então, é um grande anunciante. Um dos maiores anunciantes do país. Mas eu estou dizendo isso para dizer que a gente sempre pensa na estratégia de publicação, e a estratégia de publicação também pode servir como uma defesa, como uma maneira de defender a qualidade, os jornalistas, e as vítimas são as que mais precisam ser defendidas, né? As pessoas que abrem o seu coração, que contam as suas histórias para que a justiça seja feita depois. O que ainda falta ser investigado no Brasil, que precisa de uma atenção especial, que você acha que ainda não é muito tratado pela imprensa, nem mesmo pelos independentes, que você tem vontade de entrar? Olha... Sem querer adiantar suas pautas para os concorrentes, né? Nossa, tem muito que investigar no Brasil, mas eu acho, por exemplo, que a nossa cobertura das bets, ela tem sido mal feita, ela tem sido de maneira muito superficial, porque eu acho que são empresas que ninguém sabe de onde são empresas em paraísos fiscais, e eu acho que é um tema, por exemplo, que precisa ser melhor investigado. Mas tem muitos, e a gente está vivendo num momento no país em que há uma ascendência de um grupo que tem aspirações antidemocráticas, que é a extrema-direita.
A gente investiga ele, a gente investiga as relações internacionais, mas isso precisa ser muito investigado no pequeno e com muito cuidado, porque, como a gente viu nos Estados Unidos, pode acontecer de chegar um grupo antidemocrático no poder e destruir tudo que é salvaguarda democrática que existe. Então, eu acho que isso está tendo atenção na imprensa, mas o perigo é tão grande que precisaria de muito mais. Natália, e os impactos das redes sociais no jornalismo? Os grandes portais, de uma maneira geral, têm se especializado em clickbaits, né? Assim, que são as iscas, né? Para as pessoas clicarem numa manchete mais maliciosa. O texto está até correto, né? Mas na hora que você vai ver, a manchete está um pouco mais maliciosa. E qual que é o impacto disso no jornalismo, na sua opinião? Isso é muito complexo, porque as marcas de jornalismo tiveram que optar, ou elas fazem esse tipo de jogo, que é um jogo sujo que as redes exigem, ou você desaparece. E muitas acabaram caindo nesse clickbait mesmo. E eu acho isso muito ruim, né? Porque o único patrimônio que tem o jornalista e o jornalismo é a credibilidade. Ou seja, se você engana de cara o seu leitor, você perde a credibilidade. E eu acho que, de certa maneira, a gente vive uma crise de credibilidade do jornalismo também por decisões que foram tomadas, como essa. Mas, assim, daria para ter tomado decisões diferentes? Eu não sei. Eu acho que um dos problemas que o mundo inteiro enfrentou é que a gente permitiu que as redes sociais abarcassem todo o mercado, ou seja, todas as pessoas do mundo, sem nenhuma regulação, sem ter que responder por isso. Então, vou te dar um exemplo muito claro. Se a gente tivesse regras que exigissem, por exemplo, que uma rede social como o Facebook colocasse em proeminência fontes autoritativas de informação, jornalistas, e desse a eles mais proeminência, não tem nada de errado nisso, é o que acontece com todos os programas de televisão. E aí você teria um balanço entre informação de qualidade checada e informação qualquer que qualquer pessoa posta. Isso não foi feito. Então, a gente já está num momento em que nós temos um ambiente informacional muito poluído. E você falando isso e voltando ao que você falou em relação ao jornalista que tem apanhado aí nesses últimos anos, você acha que o jornalismo perdeu mesmo espaço no debate público? Perdeu muito. Perdeu muito espaço, mas eu acho que os inimigos do jornalismo acreditam que ele vai morrer, que ele não vai sobreviver, e isso também é uma bobagem. Porque o trabalho de jornalista não é um trabalho hiper especializado, não é que nem médico. Eu acho que qualquer pessoa pode ser jornalista. O trabalho de jornalista ele é muito trabalho mesmo. Então, assim, você tem que passar dias e dias e dias até você dizer, não, isso aconteceu. Esse fato, ele aconteceu deste jeito. Ele é muito trabalho. Uhum. Então, as pessoas sempre vão querer ter fontes autoritativas e respaldo para poder dizer o que aconteceu e o que não aconteceu. Um exemplo claro. Você pega, por exemplo, hoje em dia, né? A moda é inteligência artificial. A inteligência artificial é treinada em livros, em literatura, em livros de não ficção, em livros de reportagem, em livros jornalísticos e em jornais do mundo inteiro, tanto que eles estão fazendo acordo. Se não tem jornalismo, você não tem a base para dizer o que aconteceu e o que não aconteceu. Isso é um tipo de trabalho que vai continuar existindo, por mais que as pessoas achem que não. Eu tenho, às vezes, oscila muito, às vezes eu fico otimista, às vezes eu fico pessimista em relação ao jornalismo, às vezes eu acho que ninguém quer saber disso mesmo, que nós estamos aqui enxugando gelo, mas você me parece otimista, né? E como que a gente faz... Eu sou uma pessoa otimista. Como que a gente, você vê, tem como reverter a situação que a gente está hoje? E como reverter? Olha, eu acho que os jornalistas precisam precisam pregar a palavra do jornalismo em todos os lugares, inclusive nas suas famílias e tal. Precisa explicar assim, olha, o nosso trabalho é esse. Eu acho que as pessoas não sabem qual é o nosso trabalho. As pessoas não sabem o trabalho que a gente faz. Então, assim, hoje eu acordei às 6 da manhã para checar um episódio desse podcast e para verificar se as informações estavam corretas ou não. O dia inteiro a gente fica fazendo isso. É ligando para a pessoa, é ligando para a fonte, é contrastando, tentando achar foto do que aconteceu naquele local, etc, etc. Então, as pessoas precisam saber que tem alguém que fica fazendo esse trabalho que é muito penoso. O papel das escolas também, né, Natália? Para ensinar a diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que sim. E também defender o que é o trabalho do jornalista em si. Então, acho que nós também pecamos em não defender tão bem. Acho que isso vai ser essencial. Mas eu também acho que esse momento de confusão, ele está acontecendo. Acho que ele terá que ser superado. O jornalismo vai ser igual quando a gente atravessar esse Rubicão? Não sei, mas vai haver jornalismo, isso eu não tenho dúvida.
Natália, então, muito obrigado, viu? Eu teria mais milhões de assuntos aqui para tratar com você, mas tá no livro, quem quiser, leia aqui, O Vazamento. Natália Viana, tá dando reflexo? Não, aqui, ok. Natália, muito obrigado, então, viu? Muito obrigado pela presença, foi uma honra pra gente receber você. Muito obrigada a você. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube, no seu tocador de podcast favorito, não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.